objetivo que era a fortuna. Seus pensamentos giravam assim dia e noite no afã de amealhar dinheiro de todas as maneiras, convém dizê-lo, e sua fortuna crescia lentamente embora, mas crescia sempre. A providência divina concedera-lhe duas lindas filhas que constituíam todo o seu orgulho de pai, e nelas pensava sempre que vislumbrava uma boa oportunidade de aumentar a fortuna. Imaginava aquele nosso irmão que uma boa fortuna certamente atrairia bons partidos para as filhas, homens ricos também e de boa posição na sociedade, com que estaria realizado o seu ideal de pai. O nosso irmão viveu por conseguinte o tipo de vida acima descrito, de casa para o trabalho e do trabalho para a família. Crença religiosa. Este irmão possuía apenas a tradição de sua família. Um ou outro domingo comparecia à missa do meio-dia por ser a melhor frequentada, onde se fazia acompanhar da esposa e as duas belas filhas. Era no seu entender um meio de mostrar à família aos amigos e conhecidos que faziam o mesmo que ele. Fora disto não praticavam outra espécie de culto às forças superiores. Deitava-se habitualmente tarde e não pensava senão nos seus negócios, e na maneira de como acrescentá-los. Este nosso irmão realizou realmente o seu grande objetivo. Ganhou bastante dinheiro, prosperou seus negócios e a vida, atraindo com isto a atenção do seu círculo de relações. Dois jovens possuidores de grau universitário apresentaram-se candidatos a maridos das duas belas filhas do nosso irmão, e ele os recebeu com o coração pulando de alegria. Os enlaces foram realizados com toda a pompa, muitos convidados presentes, muita alegria enfim. O nosso irmão, passados os primeiros dias de contentamento, começou a pensar no futuro de suas filhas, chegando a admitir certa preocupação quanto ao comportamento e honorabilidade dos genros. Sendo embora membros de famílias conceituadas, eram moços recém-formados e ainda sem clientela que pudesse garantir o orçamento da família. Mostrou porém a ideia má que o assaltara, dizendo de si para consigo que se algo fosse necessário para ajudar os novos dois lares, ele estaria pronto a contribuir, contanto que as filhas não conhecessem a menor dificuldade. Isto foi realmente necessário ao fim dos primeiros meses, quando o nosso irmão da história resolveu estabelecer uma mesada para cada filha. Achou que seria melhor ir ao encontro da necessidade do que esperar que esta viesse ao seu encontro. Ao fim do primeiro aniversário de casamento das duas filhas, o nosso irmão havia se tornado responsável pela manutenção quase total de dois lares além do seu. Nesta altura da vida o nosso irmão começava a preocupar-se seriamente com o futuro de sua descendência. E se ele morresse em breve? Indagava-se a si próprio. Se os genros não produziam o suficiente para manter-se a família, o que seria de suas filhas e netos, que começavam a chegar, quando ele fechasse os olhos? Estas indagações preocupavam-no seriamente. Casar as filhas com homens finos, preparados, possuidores ambos de grau universitário, no entanto não conseguiam produzir o suficiente para fazer o face ao orçamento da família. Decidiu então, num momento de preocupação, resolver a situação, fazendo os dois genros seus sócios, certo de que assim poderiam solucionar o grave problema doméstico de cada um. Assim foi feito. Um contrato foi então lavrado, entrando na firma um engenheiro e um médico como sócios solidários. O nosso irmão viu nesta solução ideal para o caso. E assim pensava, se ele que não pudera ir além do curso primário conseguirá fazer o fortuna e formar uma firma sólida como era sua, agora com dois sócios jovens, formados e certamente ambiciosos, as coisas teriam de marchar bem melhor. Decorreram os primeiros 4 a 5 anos em que a firma prosseguindo sob a sua chefia continuou a progredir. Os sócios mostravam-se atentos ao negócio, embora um tanto impontuais ao expediente, dado que tendo sido eleitos membros da diretoria de entidades de classe, apreciavam manter-se na sede no trato dos interesses sociais, no que eram bastante aplaudidos pelos demais membros. O nosso irmão estava já então muito mais preocupado e um tanto desiludido quanto ao futuro de sua firma, passando a sentir certas palpitações que jamais sentira no coração. Certa noite após a refeição da qual há pouco participara por indisposição momentânea, o nosso irmão preferiu recolher-se ao leito para repousar um pouco.
Deitar a si mesmo vestido porque pretendia sair ainda um pouco com a esposa. Esta, uma excelente companheira de muitos anos, sempre solicitei em que nada lhe faltasse, deixou que decorresse meia hora ou pouco mais e foi chamá-lo para saírem, conforme haviam combinado. Qual não foi, porém, o seu espanto e profundo sentimento de desgosto ao constatar que apenas o corpo ali permanecia. O nosso irmão havia partido da terra por força de um colapso que assim pusera fim às suas atividades materiais. O nosso estimado irmão, cuja pequena história venho de relatar-vos, observava do seu plano de vida espiritual, quanto for inútil a sua preocupação máxima de fazer o fortuna em sua vivência terrena. Decorridos apenas 2 anos desde que partira de regresso ao seu plano no além, constatava com profunda tristeza de alma o que na terra se passara com aquilo que tanto lhe custou a reunir, sua fortuna material. Verificava que o seu negócio se encerrara por não quererem seus genros prosseguir com o mesmo, considerado demasiado inferior para o seu grau universitário. Trataram então de proceder à liquidação do mesmo dividindo os haveres. Sua viúva com isso perdeu a mesada que lhe deixara por contrato, visto que este cessara também. As filhas viviam agora em grandes dificuldades e em constante desentendimento com os maridos por falta do indispensável à manutenção da família. Nesta situação quase aflitiva, o nosso irmão desejou aconselhar-se com uma entidade dirigente do plano, acerca de como poderia ajudar dali aqueles que deixara na terra. Meu filho, perguntou-lhe a entidade, desde quando não oras ao Senhor do mundo pela tua família? Eu devo confessar, e o faço com toda a minha sinceridade, que deixei de orar desde que comecei a preocupar-me com os meus negócios na terra. Pensava consolidar primeiro a minha vida terrena para no final me voltar para o Senhor. Exatamente por isso, filho meu, foi que não tiveste a inspiração de que carecias no encaminhamento da tua vida. Se a tivesses, outros teriam sido os teus genros, mais modestos, é certo, mas aqueles que estavam destinados a completar o teu círculo familiar. O meu conselho no momento, meu filho, só pode ser este: ora agora ao Senhor dia e noite, e pede-lhe a necessária proteção para os que deixaste na terra. O que não julgaste necessário fazer antes, trata de fazê-lo agora, porque nunca é tarde para orar. O Senhor atenderá, certamente, ao teu pedido. Capítulo 40. Provável ocorrência de numerosos abalos sísmicos, feliz acomodação das almas que vierem a desencarnar. O trabalho no além também é remunerado. Compromissos das almas encarnadas. Recorrei às forças superiores, o trabalho e o pensamento. Sempre que as forças superiores decidem empreender qualquer melhoramento nos diversos mundos em que vivem seres espirituais, elas só o fazem depois de um período de preparação bastante longo, durante o qual os seres viventes desses mundos serão minuciosamente informados da respectiva operação para que se preparem para ela. Este fato está acontecendo presentemente na Terra, e terá por objetivo modificar uma boa parte do solo terreno, adaptado às necessidades de uma população 2 ou 3 vezes maior do que a atual, que já se encaminha para a Terra. A esta altura do século é de crer que a quase totalidade das almas aqui viventes já estejam perfeitamente informadas do que deverá acontecer nestes dias finais, e tenham tomado as suas providências a respeito. Não existe absolutamente por parte das forças superiores a intenção mínima que seja de perturbar a tranquilidade dos seres humanos presentes na Terra, e muito menos o objetivo de lhe dar o menor sofrimento ou preocupação moral. O que existe é exclusivamente a necessidade sentida desde longos séculos, de enviar à Terra um contingente muito maior de almas que se encontram no alto aguardando oportunidade de reencarnar. Porém as condições oferecidas por esta pequena esfera, na atualidade, são insuficientes para abrigar e alimentar mais esse contingente que necessita de adquirir mais luz através de uma nova peregrinação terrena. Tornou-se por isso necessário operar certas transformações na superfície do planeta, com vistas a estes 2 objetivos: transformar em produtivas muitas das áreas ainda incultas em numerosas regiões planetárias, e adaptar muitas outras a esse mesmo fim. E como essa espécie de operações só pode ser executada com certos agentes de natureza violenta,
É mais do que provável a ocorrência de numerosos abalos sísmicos com as suas habituais consequências. É, entretanto, tão grande e tão bela a intenção das forças superiores responsáveis pelas operações em curso, que tudo foi por elas previsto para receber e acomodar nos planos do além, as almas que vierem a ser atingidas por essas operações e tiverem encerrado a sua presente vivência na Terra. E podem ficar absolutamente tranquilos todos os homens e mulheres participantes da civilização atual, que a situação de cada um dos que vierem a ser chamados de regresso aos planos espirituais em consequência do que vem por aí, será 100 vezes mais agradável e feliz do que a que todos levarem atualmente na Terra. Nos planos espirituais não há, por exemplo, esta necessidade que todos sentem na Terra de se levantarem cedo e seguirem para o trabalho em busca do pão de cada dia para si e seus dependentes, como uma necessidade instintiva. Não, meus irmãos e amigos, nos planos espirituais também se trabalha, é verdade, mas é de outra espécie o trabalho ali existente, muito mais ameno e até bastante agradável de realizar. Não havendo nesses planos corpos físicos alimentar como ocorre neste plano, todo o trabalho é exclusivamente de ordem moral, porque orientado no sentido de bem fazer a todos os necessitados. Resulta, porém, do trabalho realizado no alto, uma paga correspondente ao esforço de cada trabalhador, mas uma paga feita de luzes e bênçãos que se não eclipsam como acontece ao metal recebido na terra pelos serviços prestados na aquisição dos necessários alimentos para o corpo. A paga recebida no alto pelas almas que trabalham, incorpora-se definitivamente ao diadema de cada uma, tornando-se por isso um incentivo constante à continuação do seu trabalho. A vida no além, contudo, não é suficiente para promover o progresso total de quantas almas ali vivem, porque todas elas carecem de conhecimentos e experiências só possíveis de adquirir na Terra. Daí a necessidade de que todas possam realizar a sua peregrinação terrena até concluírem o seu curso de aprendizado. Deveis felicitar-vos, por conseguinte, todos vós que desfrutais presentemente uma nova encarnação neste plano, encarnação esta em que nenhum de vós pode recordar sequer uma parte das dificuldades vencidas para poder consegui-la. Acredito mesmo que alguns, talvez muitos de vós esperaram de 2 a 3 séculos no alto a necessária permissão das forças superiores para poderem reencarnar, tendo para isso se comprometido a cumprir determinado programa de vida terrena. Nenhum ser humano aqui se encontra que tivesse reencarnado quando bem o entendeu, nem também que houvesse feito livre de compromissos bem sérios perante as forças superiores. Nada disso, estimados leitores. Todos os homens e mulheres que se encontram na Terra, assim como quantos daqui se despediram neste século, são almas compromissadas às quais foi permitida mais esta encarnação em busca do pouco que ainda lhes falta para completarem o seu aprendizado terreno. Em face, pois, do conhecimento que agora tendes das obrigações assumidas no alto por cada um de vós para poderdes voltar ao plano físico, é de esperar que mediteis profundamente neste assunto, a fim de não serdes considerados porventura desidiosos ao regressardes desta vossa peregrinação pela terra. Escuso-me de repetir aqui quais é a natureza dos compromissos que todos assumistes perante as forças superiores antes de baixardes à terra, porque os mesmos se encontram claramente expostos nas páginas anteriores. Mencionarei contudo, alguns deles, com o objetivo de completar o despertamento da vossa memória física, porque na memória espiritual todos eles se encontram bem nítidos. Comprometeram-se todos os homens e mulheres deste século a viverem na Terra uma existência firmada, primeiramente nos sagrados princípios da verdade e do amor aos seus semelhantes, como base de todo o progresso espiritual. Comprometeram-se solenemente todos os seres humanos do presente a conduzirem sua vida terrena em perfeita harmonia com as forças superiores, de maneira a poderem merecer o seu apoio e proteção nos atos que tiverem de praticar na Terra. Comprometeram-se, entre outras obrigações, a serem justos e mansos para com seus companheiros de jornada, ajudando-os sempre que possível, para merecerem ajuda por sua vez quando necessitados. Estes são alguns dos compromissos assumidos no alto por quantas almas que se encontram encarnadas na atualidade, para muitas uma espécie de último ano universitário,
para que possam receber afinal o ambicionado diploma. A diferença consiste apenas em que o diploma conquistado na Terra em matéria escolar pode ser facilmente destruído ou perdido, o que não acontece com aqueles entregues no alto pelas forças superiores a quantos os mereceram. Estes consistem em galardões admiráveis acompanhados de novos focos de luz para quantos os conquistaram e jamais se perdem ou desmerecem. Desejaria eu então que todos os homens e mulheres se capacitassem desta verdade e se empenhassem desde agora na conquista do seu belo galardão espiritual que lhes será entregue em meio à mais bela das solenidades realizadas no alto. Se algo estiver sendo praticado em harmonia com os compromissos assumidos por todos vós para virdes mais uma vez à terra, fácil vos será corrigir o erro e enveredar pelo caminho certo. Se algo necessitardes em matéria de esclarecimento ou de ajuda, usai a forma e o processo do vosso conhecimento, por meio dos quais entrareis em perfeito contato com as forças superiores. A oração e a meditação diárias operarão para vosso benefício até o mais difícil dos milagres. Firmai, pois, no vosso coração a grande verdade de que as forças superiores jamais deixarão de atender aos pedidos bem-intencionados das almas em peregrinação na terra. Dizendo forças superiores, eu estou referindo à fonte mais alta de todo o bem que é nosso amado Jesus, o chefe supremo de todos vós e também nosso, para quem apelamos sempre que em nossos trabalhos necessitamos de ajuda maior em favor dos nossos semelhantes. Recorrei então às forças superiores, entregai-lhes os vossos problemas, rogai sua ajuda na presente existência terrena com vistas ao perfeito cumprimento dos deveres contraídos. E vereis como difícil se tornou fácil para qualquer de vós. Eis aí, estimados leitores, o que me cumpria dizer-vos através das páginas que vim escrever na terra, a serviço do Senhor Jesus. Se vos sentirdes sinceramente empenhados em seguir realmente o caminho que no alto prometestes seguir, e alguma dúvida se vos apresentar, usai este processo que nunca falha, voltai a ler o que aí está, na certeza que o que vem do alto é rico de interpretação, devendo cada nova leitura revelar-vos um detalhe que antes vos escapara. Agora, para encerrar o capítulo, falarei sobre a maneira mais fácil de cada ser humano poder conduzir-se na vida terrena com o mínimo de dificuldades ou transtornos quanto à sua convivência na sociedade que lhe é própria. Necessário se torna traçar cada um mentalmente um programa de vida no qual fique estabelecido o seu desejo de viver em harmonia com todos os seus contemporâneos. Para isso o roteiro de cada um deve consistir na vivência de uma vida em que tenha de bastar-se a si mesmo, isto é, esforçar-se em produzir com o seu trabalho o suficiente para atender às suas e às necessidades dos que lhe forem dependentes. E traçará ao mesmo tempo o roteiro do seu comportamento no trabalho. Considerando que todos os chefes apreciam de preferência os auxiliares que primam pela pontualidade no trabalho, você, meu estimado leitor, se for um desses, calculará a sua hora de saída para o trabalho de maneira a estar folgadamente na empresa, se possível, meia hora antes do horário estabelecido, e jamais encerrará sua atividade antes do respectivo sinal ou hora convencionada. Seu comportamento na empresa que lhe concedeu emprego deve merecer sua maior atenção, considerando que nenhum negociante ou industrial admite auxiliares para vê-los em palestras durante o expediente, mas para que cumpra cada um os seus deveres. É mister que todos os trabalhadores compreendam devidamente que a prosperidade de uma empresa resulta do bom desempenho dado por todos os seus funcionários às respectivas tarefas. Se, pois, um ou alguns deles dispersarem alguns minutos que seja, do tempo em que deveriam dedicar-se inteiramente ao serviço, isso representará uma perda sensível para o progresso da empresa, da qual será a culpa do funcionário ou funcionários que assim procederem. Bem sabido é inclusive por todos nós que vivemos no além, o interesse da juventude e mocidade odiando em torno das práticas desportivas em todo o mundo, das quais está resultando a formação de uma mentalidade nova entre as almas encarnadas. Esse interesse, contudo, não justifica que dois ou mais funcionários de uma empresa, escritório ou indústria, despendam parte do seu tempo de trabalho em comentários em torno de acontecimentos desportivos por mais importantes que possam ser. Um trabalhador que não possa resistir a essa tentação,
ao mesmo tempo em que estará distraindo a atenção dos companheiros, dará provas de pouco interesse pela função que lhe foi confiada por seus chefes, e estará, concomitantemente, preparando provavelmente a sua demissão. Os princípios espirituais largamente difundidos no alto a todas as almas que baixam a terra, ensinam-lhes que o futuro se alcança mais facilmente quando o trabalho se realiza também com a ajuda do pensamento. Isto significa que o uso do pensamento na execução das tarefas de cada um na terra, não só torna essas tarefas mais suaves e fáceis de executar, como o trabalho assim realizado contribui muito mais para a prosperidade do próprio indivíduo. O contrário se verifica com aqueles funcionários que se entregam à execução de suas tarefas, enquanto seus pensamentos divagam em torno de coisas fúteis ou atendem assuntos de companheiros sobre acontecimentos que só devem ser tratados fora do serviço. E a propósito eu desejo cientificar-vos a todos, leitores meus, que em todos os locais de trabalho na Terra existem entidades incumbidas de registrar os fatos que ali se verifiquem, assim como de testar a lealdade e fidelidade dos trabalhadores. Alguns de vós já devem ter constatado a demissão de companheiros em geral faltosos aos seus deveres para com a empresa, cujas tarefas por esse e outros motivos deixaram de corresponder à expectativa dos chefes. E muitas vezes o conhecimento intuitivo dessas falhas pelos respectivos chefes que os leva a dispensar este ou aquele funcionário que se terão revelado desidiosos de seus deveres. Ao contrário disso, aqueles funcionários que se empregam a fundo, por assim dizer, no desempenho das suas funções numa empresa, mesmo que disso não façam alarde, são sempre recompensados pela sua correção e eficiência. Quando isto não suceda na própria empresa, forças invisíveis se encarregam de colocar diante deles novas e melhores oportunidades. Nenhum ser humano até hoje perdeu pelo seu empenho em ser correto, leal e fiel ao seu trabalho, em quaisquer circunstâncias. Sede, pois, todos vós, estimados leitores, igualmente corretos, leais e fiéis aos vossos trabalhos e nisso sereis largamente compensados. Capítulo 41. Modificações para 2 a 3 milênios. A carne cederá lugar a alimentos espiritualizados, agentes químicos extraídos dos vegetais, corpos humanos menos volumosos. A faixa de espíritos superiores vos aguarda, apenas um pequeno esforço vosso. Os acontecimentos em princípio de execução na Terra devem produzir efeitos que se projetarão por um porvir de mais de 2 a 3 milênios, quando provavelmente se apresentará a necessidade de tornar a mexer na estrutura física desta pequena esfera. Com as modificações em perspectiva de realização nestes anos finais do século XX, esperam as forças superiores tornar o planeta bem mais agradável à vivência dos seres humanos que tiverem a ventura de povoar no decorrer de todo esse largo período. Com as modificações a serem introduzidas no sistema alimentar dos terrenos já a partir do próximo século, as áreas de produção de alimentos em vias de concretização serão suficientes para atender às necessidades de toda a população terrena. O organismo humano está sendo submetido no alto a uma série de estudos em suas matrizes espirituais, com vistas a uma certa modificação dos órgãos responsáveis pelo metabolismo, de modo a poderem os encarnados substituir em sua alimentação alguns elementos até agora considerados essenciais. A carne, por exemplo, deverá ceder lugar na alimentação humana a outros elementos mais condizentes como o grau de elevação espiritual das almas que aqui virão bem proximamente, e que de maneira alguma se conformarão com o uso da carne. Esta será substituída vantajosamente por agentes químicos extraídos em abundância dos vegetais que se encontrarão em todas as latitudes, transformados industrialmente em concentrados de grande poder alimentício. Não haverá nisto nenhuma novidade, visto como o processo vem sendo usado desde séculos ou milênios em planetas mais evoluídos do que a Terra, cujos habitantes são também espíritos superiores. Há apenas que criar no mundo terreno o mesmo processo existente em outros mundos, e disso se incumbirão numerosas entidades que ou já que se encontram, ou deverão chegar dentro em pouco. Desta modificação no processo alimentar resultará naturalmente uma redução de volume em todos os corpos,
o que proporcionará aos espíritos uma facilidade muito maior no que diz respeito às tarefas que lhes incumbe realizar. Os corpos excessivamente volumosos da atualidade, ostentando um peso que varia de 50 a 90 quilos em média, havendo numerosos deles que atingem, se aproximam ou até superam a marca dos 100 quilos, necessitando por isso de uma quantidade enorme de alimento, inibem os respectivos condutores de realizarem tarefas que exigem uma tranquilidade espiritual que esses corpos assim volumosos não podem permitir. Sabem as forças superiores que o fato se deve em grande parte à vinda para a Terra de almas aclimatadas em ambientes planetários onde o desenvolvimento físico era favorecido pelo tipo de alimentação neles usado, resultando então a formação de perispíritos ou corpos fluídicos correspondentes aos respectivos corpos físicos. Tudo isto, porém, está sendo objeto de estudos acurados no alto, cujo resultado será a redução fluídica desses perispíritos em sua próxima reencarnação neste plano físico, a fim de reduzir a pesada carga material a ser movimentada pelas almas que aqui voltarem a reencarnar. Do que aí fica podereis todos vós fazer uma ideia aproximada do empenho e esforços desenvolvidos nos planos superiores do mundo terreno, no sentido de modificar as condições em que terão de viver os futuros habitantes desta pequena esfera, desfrutando o máximo de conforto com o mínimo de esforços. Trabalha-se efetivamente muito e constantemente em todos os planos espirituais no sentido de dotar a Terra de vários melhoramentos já existentes em planetas mais antigos, isto porque o nível espiritual das almas a serem trazidas para cá não suportaria algumas das condições atuais que vós outros ainda suportais com certo sacrifício que todos reconhecemos. Das várias condições de vida terrena de hoje é que tem resultado o grande número de desencarnações de crianças em todas as idades infantis, cujos órgãos físicos, por demasiado delicados, sucumbem as mais das vezes ao processo alimentar, principalmente entre as populações menos favorecidas. Vós não podereis imaginar o transtorno que para o alto representa a partida prematura desse grande número de almas no período dos primeiros 6 anos de vida, assinalando o fracasso de tantos e tantos esforços feitos no alto para que pudessem reencarnar. Isto, porém, deverá ter um paradeiro com as providências que estão sendo tomadas pelos dirigentes espirituais da humanidade terrena, visando a modificar substancialmente o processo alimentar dos seres humanos desde a idade infantil. Vedes por conseguinte, estimados leitores, quantas preocupações proporcionam as forças superiores às atuais condições a que têm de submeter-se as criaturas humanas desta pequena esfera terrestre, as quais tudo leva a crer venham a modificar-se substancialmente já no decorrer do próximo século. Vedes igualmente que podereis vir a participar dessas melhores condições de vida terrena em estudo no alto, se daqui para lá vos encontrardes devidamente preparados para reencarnar em meio a outras almas grandemente evoluídas. E como existem geralmente 3 categorias de almas entre os habitantes dos diversos mundos, que são as de grande evolução, as de evolução média, e as menos evoluídas, caberá a cada um dos meus estimados leitores escolher ele próprio qual a categoria em que poderá situar-se, se lograr a necessária permissão para voltar à Terra. Não cabe aqui o argumento de que poderá tornar-se difícil a situação de cada um entre as almas de grande evolução, que formarão a primeira categoria. Absolutamente. Para aquele que crê e possua uma vontade determinada de alcançar um desejado grau evolutivo, nenhum obstáculo poderá impedi-lo de realizar esse desejo. O homem como a mulher que crê, e possua uma vontade forte, determinada, de alcançar aquele objetivo, basta-lhe acionar essa vontade com a determinação em vista, porque todas as portas se lhe abrirão, todas as barreiras desaparecerão. Para isso será apenas necessário que o ser humano assim determinado, comece por exercer sobre si próprio, sobre os seus próprios atos, uma fiscalização atenta para que nenhum ato volte a praticar, cujo reflexo possa vir a constituir-se em obstáculo ao seu justo objetivo de alcançar o mais alto grau evolutivo ainda na presente encarnação. Se seus atos daqui para o futuro se inspirarem sempre naqueles sagrados princípios de que falei no capítulo anterior, podem estar certos os meus estimados leitores de que o seu objetivo será rapidamente alcançado.
Sucede ainda, o que talvez ignoreis, que a determinação de um ser humano no sentido acima delineado, recebe imediatamente o apoio altamente eficaz de numerosas entidades a serviço do bem, as quais passam a cooperar com suas vibrações mais puras em favor daqueles objetivos. Existe na Terra um conceito que todos deveis conhecer, em relação a um veículo estacionado, como a outra espécie de máquina ou motor. Diz esse conceito que toda a dificuldade consiste em vencer a estática. Uma vez vencida esta, fácil se torna conduzir o veículo ou pôr a máquina a girar. O mesmo conceito podeis vós aplicar ao que venho dispor como meio de alcançardes ainda nesta encarnação a vossa faixa de espíritos grandemente evoluídos. Empregai então vossos esforços para vencerdes a estática, porque vereis a seguir como vos será fácil prosseguir sempre com maior sucesso. Dai, portanto, a partida hoje mesmo, com a vossa determinação de alcançardes o maior grau evolutivo que será dado a um ser humano alcançar, considerando que todos quantos tiverem a ventura de abrir este livro e interessar-se por sua leitura, estão dando provas evidentes de que já se encontram além do meio do caminho. Ora, se já conseguiram transpor a primeira metade do caminho, claro está que vencida tiveram a própria estática, sendo suficiente prosseguirem com a determinação de alcançar a meta final no decorrer dos poucos anos que ainda tenham de passar na Terra. Quem isto escreve para o vosso aproveitamento, leitores meus, já o sabeis, é um irmão vosso que muito se empenhou desde longe em acelerar a sua marcha em direção à luz divina, que é a nossa luminosidade. E quando nos surge uma ideia levantada de marchar decisivamente naquele objetivo, os obstáculos enfrentados tornam-se fantasmas que desaparecem das nossas vistas. Este vosso irmão que muito vos estima, leitores meus, recusou sempre tomar conhecimento dos embaraços que naqueles tempos de Paulo de Tarso seus adversários lhe punham no caminho, com o objetivo de o atemorizarem. Existe, porém, um elemento largamente difundido pela divina providência quantos dele careçam, bastante só por si para anular todo e qualquer embaraço, todo e qualquer obstáculo, a fé. Munido da minha fé nos sagrados princípios ensinados pela doutrina de Jesus, eu arrostava todos os perigos para realizar os meus elevados objetivos doutrinários. Todos deveis saber através da história que os meus adversários, isto é, aqueles a quem a minha pregação prejudicava, mas em virtude de sua rígida ignorância do que propriamente por interesses feridos, usaram certa vez de tal violência física para comigo, que por fim me julgaram morto e me lançaram no monturo, naqueles tempos o local onde se depositavam os detritos do lixo. O corpo, embora abatido, foi facilmente recuperado pela força do meu espírito, ajudado pela enorme potencialidade da minha fé. E de tal modo isto sucedeu que pouco mais de 24 horas após o ato de violência, eu me encontrava em condições de prosseguir na minha santa pregação. Se ao contrário fosse débil a minha fé, das duas uma, ou teria eu sucumbido sobre o monturo, ou teria abandonado para sempre a minha tarefa, o que felizmente não sucedeu. Escusado será aduzir que as forças superiores, sempre atentas ao que na Terra se passa com estes milhões de seres humanos que aqui vivem e progridem, acorrem invariavelmente a todos os locais em que uma mente emita vibrações de natureza a atrair qualquer espécie de ajuda ou mesmo de socorro. Eu fui alvo do socorro espiritual na oportunidade citada, e por isso me recuperei sem maior demora. Abatidos ficaram os meus adversários ao procurarem na manhã seguinte os meus despojos e não os encontrarem. Alguém os informou de que sua vítima se erguera durante a madrugada e caminhara dali. O fato os abateu mais ainda por haverem-no desde logo atribuído a um provável milagre de Jesus, a cujo serviço eu me encontrava. Daí haverem ficado bastante impressionados ante o poder de uma doutrina que operava milagres como aquele, por eles considerado autêntica ressurreição. Disto se conclui, amiguinhos meus, que um mundo de progresso e de felicidade se encontra à frente e ao alcance de cada um de vós. Bastar-vos-á traçar vossos planos de ação no sentido de conquistardes desde agora esse belo mundo, objetivo verdadeiro de vossa presente encarnação, e eu vos aguardarei na oportunidade do vosso regresso para que me digais se foi ou não bastante útil para todos vós a minha presença na Terra neste momento.
para grafar os conselhos e ensinamentos que aqui vos deixo de todo o meu coração. Já foi dito, não só por mim como por outras entidades que vieram à Terra com este mesmo objetivo, que a grande maioria dos homens e mulheres que aqui se encontram, são espíritos já possuidores de um certo grau de evolução. Devo reafirmar que assim é realmente, e também que apenas um pequeno esforço se espera de cada um deles para que possam ingressar na categoria de espíritos superiores que lhes está próxima, alguns degraus apenas. Ora, se assim é, eu perguntarei a cada um de vós, estimados leitores, o que mais vale no vosso modo de entender, privar-se o ser humano de alguns prazeres falazes da vida terrena e preparar-se para ingressar dentro em pouco naquela ambicionada categoria de espíritos superiores, ou regressar ao espaço na situação melancólica dos vencidos, por preguiça ou desídia? Vossa resposta eu adivinho, será da primeira hipótese, por ser a que realmente convém ao vosso espírito. E outra não poderia ser em face dos registros da vossa consciência, todos eles tendentes ao impulsionamento do vosso belo progresso espiritual. Minha presença então, através destas páginas, pode ser comparada à do explicador que muitos pais concedem aos filhos nos últimos meses do ano para ajudá-los a raciocinar em torno das matérias do curso. Seja essa então a minha missão junto a vós, leitores meus, a quem eu e o Senhor Jesus desejamos felicitar a seu tempo, por haverem aceitado na devida conta o sentido de quanto lhes deixo nas páginas que aqui ficam, as quais eu espero se transformem em páginas de continuada consulta para melhor orientação espiritual de todos os leitores. Este é o grande desejo meu e do nosso amado Jesus. Capítulo 42. A finalidade da Terra. Adaptação do sistema respiratório dos primeiros seres humanos. Alguns séculos decorreram o amadurecimento das condições mesológicas e geológicas do presente, e para onde ireis vós? Os três destinos à vossa escolha. A pequena esfera que é a Terra, foi constituída no passado longínquo de muitos milhões de anos, com a finalidade de se tornar a morada transitória de espíritos necessitados de luz e progresso espiritual, mas possuidores em sua maioria de um certo grau de evolução, adquirido através de várias existências vividas em planetas bem inferiores. Procedeu-se nesses planetas inferiores a uma seleção dos espíritos que maior aproveitamento alcançaram ao cabo de várias existências, com o objetivo de trazê-los para a Terra, em vias de preparação para receber seres humanos no seu solo. A operação de trasladação desses espíritos para a esfera terrestre teve de constituir problema de solução bastante demorada, em face da adaptação do ambiente terreno à vivência de seres humanos. Já sabeis certamente que a providência divina fez virem antes ao planeta várias espécies animais para testar através delas o estado de habitabilidade pelos seres humanos. Somente quando todas as condições mesológicas se apresentaram perfeitamente habitáveis pelo organismo humano, foi que os espíritos humanos foram trazidos ao ambiente terreno, ainda, convém dizê-lo, em fase experimental. O sistema respiratório desenvolvido pelos espíritos em sua passagem por planetas de condições algo mais grosseiras, demonstrou a necessidade de sua adaptação à ambiência terrena. Isto foi objeto de longo período de trabalho executado no alto pelas entidades especializadas no assunto. Poderemos dizer então que alguns séculos decorreram, até que o solo terreno fosse dado em condições de receber o grande número de seres espirituais que pelo seu aproveitamento alhures, mereceram viver nesta pequena esfera, onde, não havendo leis nem propriedades demarcadas, os habitantes de então podiam dispor de tudo a seu bel prazer. Vieram entretanto, ao planeta, juntamente com aquela multidão de almas pioneiras, algumas entidades grandemente evoluídas com a missão de preparar o ambiente moral das regiões em que apareceram, e aí coordenaram as primeiras regras que deviam presidir a vida e os costumes a serem observados pelos habitantes dessas regiões. Isto levou certamente muito tempo a se constituir em código da vida da maioria, dada a circunstância de provirem as almas de mundos de categoria inferior, onde as leis gerais obedeciam principalmente ao poderio da força, na solução de muitos dos litígios surgidos entre os habitantes desses mundos. Foi por isto muito demorada a marcha ascensional empreendida pela população terrena,
em busca dos princípios que trouxeram milhões de almas à Terra, as quais aqui têm vindo e voltado maior ou menor número de vezes, em busca da realização daqueles princípios, felizmente já alcançados por alguns milhares apenas, reparai bem, que se tornaram por esse motivo elementos componentes das forças superiores, incumbidas de superintender os destinos da Terra por delegação do Senhor do mundo que é o nosso amado Jesus, como sabeis. Vencidos por conseguinte aqueles milhões de anos desde que a Terra se tornou habitável pelo gênero humano, eis que uma nova fase se apresenta com vistas à transformação do planeta em mundo de mais alta categoria, para receber em seu solo novas gerações de espíritos que já estão chegando em muitos dos vossos lares, gerações essas que virão constituir uma nova civilização terrena. Como sucede geralmente em tudo quanto existe no universo, há uma fase que se denomina amadurecimento, antes que se possa observar a ação positiva de todas as coisas e de todos os seres. Com a Terra em que habitais, verifica-se neste século o amadurecimento de suas condições mesológicas e também geológicas, para receber transformações profundas em seu status quo. Esta fase vem sendo aguardada desde muitos séculos pelas forças superiores, em face da necessidade de transportar para esta esfera alguns milhões de almas que aguardam desde muito no alto a sua oportunidade de reencarnarem. Trata-se em sua grande maioria, de almas que concluíram o curso de aprendizado duramente vencido nos mundos percorridos, e que se encontram com incontestável direito ao prosseguimento de sua trajetória evolutiva. Coincidindo com essa necessidade o amadurecimento das condições mesológicas do mundo terreno, foi decidido pelas forças superiores que essas almas virão habitar a partir de agora, e talvez por uns 2 a 3 milênios. É por essa razão que foram planificadas e já se acham em princípio de execução certas modificações no solo terreno, destinadas a oferecer aos novos habitantes o conforto e condições de habitabilidade que se tornam necessárias, para receber e alimentar uma população talvez 2 vezes maior do que a atual. Estou a adivinhar em vossas mentes uma pergunta que me faríeis se conversar pudéssemos de viva voz, mais ou menos nos seguintes termos: e nós que nos encontramos na Terra, para onde vamos? Eu responderei a essa pergunta repetindo o que escrevi anteriormente, dizendo-vos que a sabedoria divina nada faz ou executa sem um demorado estudo e larga preparação. A circunstância de terem vindo ao ambiente terreno numerosos emissários do Senhor do mundo, entre os quais se encontra esse vosso amigo que vos fala, já reflete para todos vós a sabedoria com que estão sendo tomadas as providências relacionadas direta e muito estreitamente com a personalidade de cada um de vós. Já sabeis, porque ficou dito em páginas anteriores, que está sendo procedida uma seleção entre as almas que regressam da Terra, no sentido de poderem as forças superiores determinar o grau evolutivo de cada uma, ao fim de sua última peregrinação terrena. Daquela seleção se evidenciar o grau de progresso alcançado ao fim de um regular número de existências terrenas, do qual se ajuizará acerca do próximo destino de cada uma dessas almas. Estes destinos, tanto quanto me é permitido informar-vos nesta oportunidade, são os 3 seguintes. Um deles será a faculdade conferida às almas selecionadas para regressarem à Terra numa existência bem mais alegre e feliz do que a vivida presentemente, fazendo parte da nova civilização desta esfera durante os séculos por vindouros. Outro destino será, também facultativamente, ingressar num plano de vida espiritual que está sendo preparado para receber novos habitantes espirituais, cujos ocupantes mereceram ser promovidos a planos de vida mais elevados. Aqueles de vós, por conseguinte, que se sentirem porventura enfadados do ambiente materializado deste mundo terreno, e desejarem repousar longamente num plano de vida espiritual, onde a felicidade e a bem-aventurança são uma constante, esses serão conduzidos ao plano em referência na qualidade de habitantes a ele promovidos. Resta pois elucidar-vos acerca do terceiro destino, a ser dado às almas que forem passando pela seleção em funcionamento no alto à chegada de quantas regressem da Terra. Falarei, pois, das almas cujo estado evolutivo apresente, ao fim de tantas e tantas vidas terrenas,
O endurecimento em que infelizmente se encontram seres humanos em número bem maior do que o esperado, as quais nem poderão voltar a reencarnar na Terra, pelo estado vibratório em que se mantiveram, a despeito dos conselhos e ensinamentos aqui difundidos século após século, e também não apresentam condições de poderem estagiar em planos mais adiantados. O destino desta categoria de almas, conquanto muito constrange o magnânimo coração do Senhor do mundo, é serem enviadas a um planeta cujas vibrações se harmonizem com as suas próprias, no qual procurarão tornar-se, em face dos conhecimentos adquiridos na Terra, possivelmente orientadoras e guias dos habitantes desse planeta. Com o decorrer dos séculos poderá ser tal o progresso espiritual alcançado por essas almas através dos trabalhos enfrentados em sua nova morada, que venham a merecer a graça de seu regresso à Terra se as suas condições o permitirem. O que aí fica um tanto alinhavadamente, bem vos elucidará acerca do destino a ser seguido por quantos se encontram atualmente na Terra, muitos irmãos nossos talvez inteiramente tranquilos porque despreocupados do seu próprio destino. A vinda ao vosso meio deste vosso amigo que vos fala, assim como a de muitos outros enviados do Senhor Jesus, representa o empenho do Senhor no sentido de que os seres humanos sejam alertados com bastante antecedência sobre o futuro que a todos aguarda, fornecendo por este meio os necessários elementos ao esclarecimento de cada um, não apenas a respeito dos acontecimentos em perspectiva, como quanto ao provável encaminhamento no alto, quando os fatos se positivarem. Um fato que eu desejaria bem presente na mente de cada um dos meus leitores, é aquele que hão de testemunhar à sua vez os homens e mulheres viventes presentemente na Terra, ao soar o momento de cerrarem os olhos do corpo e dele se despedirem para regressar ao mundo espiritual. Bem certo é que bem pequeno é o número daqueles que se dispõem a pensar em tal momento, pelo desagradável que isso representa para quem não deseja sequer recordar que terá de partir um dia de regresso ao mundo espiritual. E como isso lhes seja desagradável, tratam de afastar a mente dessa realidade ao invés de se prepararem para ela. O resultado que todos observamos no alto, é a inconformação de um elevado número de irmãos com a fatalidade da morte do corpo, e se lamentarem por longo tempo no alto, numa desconsolação sem remédio, porque realmente irremediável em si mesma. Quando isso não acontece no alto, por não terem podido voar até lá, constatamos então a multidão de almas que permanecem indefinidamente no próprio ambiente em que viveram, num abandono lamentável de si mesmas, porque impossibilitadas de alçarem voo aos planos de consolação e repouso. Baixam por causa desses irmãos, que se mostram descuidados de sua elevação espiritual enquanto no corpo, caravanas e caravanas de entidades com a missão caridosa de os recolherem no solo terreno e conduzi-los ao plano mais próximo, onde possam repousar de suas fadigas terrenas até que um destino lhes seja dado pela misericórdia do Senhor. O espetáculo que esses irmãos representam ao fim de muitos anos de permanência no corpo, em cujo período apenas cuidaram de interesses materiais, é, como disse, deveras entristecedor. Esses espíritos apresentam-se tão ignorantes da vida espiritual como se crianças fossem ainda na vida terrena. E não se diga que isto sucede exclusivamente a espíritos que palmilharam uma existência de condição inferior, ou vivida nos lugares afastados do meio civilizado. A verdade é que entre as almas que assim viveram encontram-se numerosas delas bastante evoluídas em dia com os problemas espirituais, ao passo que não poucas das que conseguiram construir um sólido patrimônio na Terra, e só nele cuidaram como se esse patrimônio pudesse representar a sua felicidade eterna, apresentam-se de tal maneira ignorantes de tudo quanto deviam saber sobre a vida espiritual, verdadeiramente de causar pena quantos as observam. Nunca será demais repetir nestas linhas o que vem sendo dito aos ouvidos espirituais de todos os seres humanos durante as horas de sono, isto é, que coloquem no primeiro plano dos seus objetivos na Terra a conquista maior que a luz espiritual, ante a qual tudo mais é secundário. Este conselho vem sendo ministrado, como disse, ao ouvido de todos os homens e mulheres no plano espiritual durante as horas de sono do corpo, numa tentativa das forças superiores de ajudarem os encarnados responsáveis a se empenharem na aquisição daquilo que constituiu o verdadeiro objetivo de sua vinda à Terra,
nesta sua encarnação decisiva, a luz espiritual. Que possais alcançá-la todos vós, estimados leitores, assim como os vossos entes queridos, são os votos que sinceramente faço como fecho do presente capítulo. Capítulo 43. A chegada das almas no além, internamento de algumas em organizações assistenciais, os habitantes da Terra do próximo século, o exame de consciência, a lei de consequência e as anormalidades físicas que vos constrangem. Para edificação dos meus estimados leitores, e maior esclarecimento dos seus espíritos, ocupar-me-ei neste capítulo de um assunto bem pouco divulgado até agora no meio terreno, e de grande valia para o desenvolvimento espiritual dos homens e mulheres que dele tiverem conhecimento. Tratarei assim do que diz respeito à situação pessoal de quantas almas aportam aos planos do além após deixarem na Terra os seus veículos materiais. O assunto constitui em verdade um ensinamento do maior interesse para todos, uma vez que a todos diz respeito por ocasião de sua chegada aos planos espirituais a que forem conduzidos. Existem no alto várias organizações que poderemos dizer modelares, destinadas especialmente às almas que regressam da Terra, quase todas necessitadas de assistência espiritual, mais e menos prolongada, segundo a situação peculiar de cada uma ao fim de várias dezenas de anos vividos no ambiente terreno, completamente afastadas dos respectivos planos que deixaram no além. Em face disto, a grande maioria dessas almas recém-desencarnadas, necessita de algum tempo para se reintegrar no ambiente espiritual, para que possam despertar suas aptidões e faculdades espirituais, quase sempre entorpecidas devido à longa permanência na Terra. Assim é fácil verificarmos o que sucede nas 24 horas do dia, segundo a vossa medida do tempo, na chegada aos planos espirituais de muitos milhares de almas desencarnadas em toda a superfície do planeta, todas elas profundamente entristecidas por esse fato. Todas, não posso dizer, mas quase todas, visto aportarem lá em pequeno números, é verdade. Mas sempre as há, almas que se manifestam grandemente contentes pelo seu regresso, e só desejam adaptar-se o mais depressa possível às condições da vida no além. Encontram-se geralmente nestes números, almas que cumpriram uma longa existência no corpo, chegando várias delas a desejar que a providência divina as viesse buscar pela já inutilidade de sua permanência na Terra, apenas dando trabalho e cuidados aos seus. Nesta situação de perfeita consciência de sua inutilidade, essas almas entregam-se dia e noite à oração e à meditação, com o que se aproximam bastante do mundo espiritual, desinteressando-se completamente da vida terrena. Estas almas são as que se manifestam contentes ao serem recebidas no seu plano de vida espiritual, sendo muito comum darem graças a Deus. Ao se sentirem realmente desligadas do corpo cansado e já imprestável deixado na Terra. Há uma outra classe de almas que se manifestam igualmente contentes e felizes em sua chegada ao mundo espiritual, que são aquelas que, vivendo embora a vida no corpo físico, souberam manter-se permanentemente ligadas ao seu plano espiritual, visitado por elas frequentemente durante as horas de sono do corpo. Estas almas nós as identificamos prontamente pelas radiações que ostentam, sinal de que souberam aproveitar a encarnação recém-finda para se engrandecerem na prática de ações meritórias em benefício da coletividade. Trata-se, a bem dizer, de almas, espíritos, que bem cumpriram o quanto haviam prometido ao Senhor em sua partida para a Terra, e por isso regressam satisfeitas e felizes ao seu lar espiritual para um novo estágio de repouso, enquanto se preparam para o desempenho de alguma nova missão a serviço do Senhor. Estes esclarecimentos que aqui vos deixo são do maior interesse para todos os homens e mulheres enquanto na Terra, pela orientação que lhes fornecem acerca do acolhimento que os aguarda a seu tempo no seu plano espiritual. Acrescentarei então que sucede às numerosas almas que viveram na Terra uma existência voltada de preferência para os interesses e prazeres da matéria, e chegam de regresso no além profundamente entristecidas, pela circunstância de terem encerrado a sua encarnação e nada terem podido conduzir de bom, de útil para si mesmas, em sua bagagem espiritual. Casos existem em que tão profundo se apresenta o entristecimento dessas almas,
que se torna necessário o seu internamento numa das organizações assistenciais existentes no além, até que possam refazer-se moralmente, isto é, até que possam readquirir a consciência de si mesmas. Nas organizações assistenciais do espaço existe tratamento adequado a toda espécie de enfermidades. Poderá isto parecer incrível a alguns dos meus leitores, falar-lhes eu em enfermidades no plano espiritual, mas eu me explicarei dizendo-vos que o que denominamos enfermidades no alto, é a convicção de muitas almas de que se encontram enfermas em seu estado psíquico, e necessitam por isso de tratamento adequado. Estas são então conduzidas àquelas organizações de que falei, onde ficam internadas pelo período necessário à sua recuperação. Nessas organizações, as almas ditas enfermas encontram um corpo clínico integrado por verdadeiros cientistas, pelos quais são pacientemente atendidas e até medicadas quando necessário. Há nessas organizações, igualmente, um corpo de enfermeiras constituído de entidades que se dedicam amorosamente aos seus doentes, e com tal devotamento fazem, que apressam com isso a sua recuperação. Logo que os enfermos manifestam o desejo de deixar a enfermaria ao sentirem-se melhores, são levados a passear pelo imenso parque que circunda os edifícios dessas organizações hospitalares, e então as almas ditas enfermas se maravilham na contemplação dos belos jardins, lagos e pomares que ali existem. O tratamento dedicado, de par com o tipo de alimentação fornecido aos internados nas organizações existentes no alto, conseguem recuperá-los bem rapidamente. O passeio, finalmente, pelos arredores, e a contemplação do que de maravilhoso ali existe, completa, em regra, o restabelecimento dos internados, que, ao se despedirem de seus dedicados médicos e enfermeiras não encontram expressões capazes de traduzir seu profundo agradecimento. Numerosas almas assim recuperadas manifestam grande desejo de poderem cooperar nessas organizações com o seu trabalho dedicado, e algumas o conseguem se possuírem habilitações para isso. Vedes pelo que aí fica, como o Senhor do mundo se preocupa com o bem-estar e felicidade dos seus guiados terrenos, não apenas enquanto os mesmos se encontram na terra no uso integral do seu livre-arbítrio, mas também, e muito, depois que eles regressam ao mundo espiritual, quantas vezes menos sádios e felizes do que quando de lá vieram para a terra. Isto acontece frequentemente a não poucos dos nossos irmãos encarnados que se entregam de corpo e alma, por assim dizer, às irregularidades da vida terrena, e aí se perturbam ou adoecem psiquicamente, e nesta situação se despedem do corpo para regressar ao espaço. As almas destes nossos irmãos que enveredam por caminhos tortuosos ou se conduziram de modo contrário às leis divinas, são recebidas e encaminhadas no alto às organizações lá existentes, a fim de se recuperarem. Outro fosse o modo de viver da maioria dos seres humanos, maior fosse o seu devotamento à oração e à meditação, mais estreito seria o seu contato com as forças superiores e o Senhor do mundo, e, consequentemente, mais feliz e tranquila decorreria a vida de todos os seres humanos na Terra. Agora, entretanto, em face do que está sendo executado nesta pequena esfera, tudo se modificará no que diz respeito ao viver humano. Com a vinda de outras classes espirituais bem mais evoluídas que as dos atuais ocupantes do planeta, cessarão de todo ou se reduzirão a um número assaz diminuto as infrações morais cometidas pelos homens e mulheres do presente, como é lícito esperar. Os habitantes da Terra do próximo século, em virtude do seu grau de desenvolvimento espiritual, terão sempre presente a necessidade de se manterem permanentemente ligados ao respectivo plano espiritual, de onde receberão diariamente a inspiração e ajuda de que possam necessitar. Voltando ao assunto inicial, do qual me afastei um pouco para referir detalhes relacionados com as organizações de tratamento espiritual, desejo prosseguir nos esclarecimentos acerca do que encontrareis todos vós, estimados leitores, por ocasião do vosso regresso da Terra. Devo dizer-vos a propósito que um fato ali verificado diariamente da maior importância para todos, é o chamado exame de consciência que consiste no auto-julgamento dos atos praticados durante a última existência terrena. Este ato é uma espécie de obrigação irrecorrível a qual se submetem todas as almas à sua chegada no alto, não por castigo,
como poderão alguns julgar, mas pela necessidade de registrar cada um em seus arquivos espirituais, tanto o que houver feito de bom e de útil para o seu progresso espiritual, como quanto de efeito negativo possa igualmente haver praticado na Terra. Esse registro torna-se necessário ainda com vistas à próxima reencarnação, quando esta se tornar possível. Os registros feitos no arquivo espiritual de cada alma é que vão influir na elaboração de um novo plano de